Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração. Tô meio que pegando embalo do último vídeo que eu subi sobre perdão para programar o vídeo. Por quê? Porque a estimada tá na fase da pintura. Tenho duas telas para terminar. E quando eu começo a pintar, fazer artesanato, crochê, eu esqueço do resto. Não é por esse motivo que eu dou um intervalo entre os vídeos, tá? É que estranhamente, enquanto eu estava gravando o outro, eu recebi uma ordem para fazer este. Então, como amanhã eu não tenho certeza de nada, a única certeza que eu tenho é que se eu tiver a oportunidade de continuar pintando, eu vou pintar. Vamos continuar atualizando as playlists, né? Lembrando, queridíssima inscrita, que eu abri a playlist sobre perdão, reuni todos os vídeos que eu encontrei sobre o assunto e coloquei numa playlist para ficar facinho de encontrar, não só para você, mas para todos os que acompanham o canal. Nessa que eu fui marcando os vídeos, eu tropecei nos primeiros, né? Onde eu apareço aqui. Eu sou uma pessoa que vive de fases, eu sou praticamente uma lua, né? Eu sou uma pessoa totalmente desapegada, desinteressada com a própria aparência. Tem vídeos que chega meu cabelo tá em pé, o que é normal, tá? Atualmente não parece porque eu mudei o shampoo, mas o meu cabelo normalmente ele é uma coisa espetada mesmo, né? Mas pensa numa pessoa desarrumada, né? Por quê? Porque a estimada ela grava quando ela recebe a ordem. Eu não sou esse tipo que fica se produzindo para aparecer e ficar famosinha, não, tá? Aqui eu mostro eu como eu sou mesmo. Coloquei uma blusa porque caiu a temperatura depois da chuvinha, né? Hoje eu tô com a camiseta dos Beatles, Sgt. Peppers. Do jeito que eu tô em casa, eu apareço. Tem alguns vídeos que eu tô bastante elegante, né? Decente. Mas é porque assim, né? Quando eu saio, volto tarde, né? Eu gravo quando eu chego, porque normalmente eu gravo à noite. Tô abrindo umas exceções por mim. Agora eu tô numa fase mais eremita, assim. Tô evitando sair. Embora minha nora esteja inventando uma viagem para mês que vem, eu tô evitando sair. Eu só saio para o necessário. E para ir para loja. Então, como eu não saio muito, né? Mas assim, do jeito que eu saí na rua hoje para comprar pão. Tô nem aí. O importante não tá nu, né? Não sou muito desapegada com esse negócio de ficar se empunecando, se arrumando. Porque no fundo, na maioria das pessoas, isso não é amor próprio. Isso é. Mas eu não abaixei esse negócio, meu filho mais novo. Isso é uma extrema preocupação com o que os outros vão pensar, né? Não é amor próprio, não. É por isso que a gente estuda a etimologia das palavras. Para não ficar causando esses mal entendidos para si mesmo. Deixa eu ver o que meu filhote quer. Ai, eu vou dar uma pausa porque eu tenho que ver isso. Ai, eu tô muito risada com esse meu filho.
Ele é tão convincente nas trolladas dele que a gente nunca percebe que ele tá brincando, né? É bom sinal, ele tá melhorando. Eu esqueci o que eu tava falando. A vaidade, né? A preocupação de ficar se arrumando, autoafirmado como amor próprio, autoestima, né? Não. É a preocupação com o que os outros vão pensar. Ou a necessidade de aprovação. A Timara não tem isso. A Timara tá nem aí se aprova ou não aprova, se gosta, se não gosta. Ainda bem que eu peço para vocês ouvir o vídeo enquanto vocês estiverem ocupados com outra coisa. Não ficar aqui olhando, porque pode ser desagradável, né? Ainda mais que eu tô precisando repintar os cabelos. Meu cabelo é preto? É, mas eu gosto da minha cabeça colorida. Tem gente que não aprova. Fazer o quê, né? Eu aprovo, a cabeça é minha, o cabelo é meu. Quem olha no espelho todos os dias, pra mim só eu, né? Eu tenho que me sentir bem. Se você pensa assim, você tem autoestima, você tem amor próprio. Porque autoestima e amor próprio vai muito além do conceito superficial, né? Então tá. Eu coloquei uma blusa que tá frio. Timara tá fazendo o quê? Vamos atualizar a playlist dos chakras ou meridianos na medicina chinesa. Eu tinha falado 117, né? Não. Todo mundo fala de 7 chakras. Todo mundo é perito em 7 chakras. Não tem só 7 chakras. São 114 chakras no total. Os 7 são os mais conhecidos porque são os mais importantes. Não que os outros sejam menos importantes, mas os mais importantes porque neles estão concentrados o quê? Os órgãos vitais. Da cabeça até o ventre, a linha segue os principais órgãos vitais que o corpo precisa muito para continuar vivo, né? E precisa muito, de preferência saudável. Ai. Então, além dos 7 chakras principais, nós vamos falar dos demais, aqueles que são mais importantes. Mas, como todo mundo tem falado de 7 chakras, nós vamos falar do 8º chakra, do 9º chakra e do 10º chakra. Sim, estamos falando de energia, né? O espírito, se você não sabe a definição de espírito que a Shimada acredita, vai ter que assistir uns 2 vídeos anteriores. Desculpa, passa lá que tá pertinho. O espírito, ele tem o tamanho do corpo, por isso ele tem a imagem do corpo. O tamanho, a aparência do corpo. O espírito possui a mesma energia da massa predominante no plano físico. A essência não, ela é de outra energia que não é do plano físico. A essência, portanto, não tem dimensão. Você entende por que a necessidade de expansão da consciência? Einstein já falou sobre isso. Uma vez que a mente se expande, ela não retorna ao tamanho anterior, o tamanho original. Se a tua mente se expande, a tua alma também vai se expandir.
Se você assistiu muitos dos temas aqui, vai fazer sentido para você, né? Então, a partir do momento que esta energia que circula pelo corpo, que é a energia vital, ou a vida, ela também não é necessariamente a energia deste plano. O corpo possui energia desse plano. A vida, a essência, é outra energia. Então, a partir do momento que a energia ela tem que circular pelo corpo, não se limita apenas ao corpo. Daí entra aquele conceito de aura. A aura nada mais é do que a expansão de consciência, ou seja, a alma volta à dominância e ela vai se expandindo, ela vai ficando mais visível. E não, a alma não tem cor. É uma energia branca, fluorescente. Desculpa, digamos assim. Não é à toa que os fantasmas, por exemplo, os espectros, eles são retratados como uma névoa branca, um vulto branco. Que nem o Gasparzinho, ele não é branco? O Gasparzinho, na verdade, fantasmas são espíritos, né? Não são almas. Mas existe essa confusão quanto a espírito e alma. O espírito é o que está entre o corpo e a alma. A alma é eterna. Pelo menos na minha visão, dá licença. Onde que eu tô? Então, visto que conforme a alma se expande e a energia vital ela está presente no corpo graças à presença da alma, conforme a alma se expande, essa energia também se expande. Ela acompanha a alma e a sua expansão. Por quê? A alma é o veículo da centelha. A centelha divina é a vida que pulsa em todo ser vivo. Capite? Então, além dos conhecidos e famosinhos 7 chakras, há mais 3. Mais 3 que são chamados como é? Eles têm um nome específico, esses 3. Ai, eu vigia. Eu vou ter que abrir a aba. Sim, Shimada precisa de cola, por quê? É muita coisa. É muita coisa e... eu tô sem medicação, a minha mente é hiperativa, eu tenho inteligência criativa, tudo isso se atropela dentro da minha cabeça, a ponto de se refletir na minha fala. Eu troco as palavras, né? Eu percebi no último vídeo que eu troquei palavras. Em vez de falar ela, eu disse ele. Tá tudo bem, né? Sim. Existe os chakras secundários, os chakras acima da cabeça e os chakras abaixo do pé, enfim. Não vamos definir por quê? Porque entre chakra da yoga e meridianos da medicina chinesa, há algumas sutis assim, diferenças, mas tudo é a mesma coisa. Então vamos partir para a linguagem mais simples, né? Para que confundir? Qual que é o 8º chakra, Shimada?
O oitavo chakra é conhecido como estrela da alma ou chakra estelar. É um centro de energia extracorporal localizado a alguns centímetros acima do topo da cabeça. Qual é o sétimo chakra? Eu não sei se vocês contam de baixo para cima, de cima para baixo, para mim é diferente. Mas qual que é o último chakra aqui da playlist? Que fica bem aqui, onde havia o terceiro olho. O chakra coronário ou chakra da coroa, né? Ai, meu Deus. Desculpa a tosse, tá, gente? A pessoa tá o dia inteiro sem falar e quando começa a falar, né? Faz parte. Fora que a hiperempatia é Freud. O que eu vim ver aqui? O chamado. Ah, lembrei o que eu vim ver. Qual a relação no... Ai, a relação da medicina chinesa, mas enfim. O chakra da estrela da alma na medicina chinesa é tratado correspondendo ao chakra coronário ou o chakra da coroa. Coroa porque aqui no topo do crânio tem tipo uma tampa, né? Quando o bebê é recém-nascido, esse osso ele ainda não é sólido, né? E todo mundo tem que tomar muito cuidado, chama ele de moleira. Conforme a criança vai crescendo, vai endurecendo esse osso. Ele tá numa posição aqui que é tipo a coroa, né? É relacionado com a coroa. O oitavo chakra está acima do sétimo, ou seja, de 15 a 30 centímetros acima do chakra da coroa. Acima está o oitavo chakra, a estrela da alma. Ai, que nome lindo, né? Chakra estelar. Por que tem esse nome, chamada? Ele está associado à iluminação espiritual, à sabedoria divina e à conexão com o eu superior. Chegamos até que enfim ao assunto eu superior. Quem é o eu superior? Você não. Porque para você... Ai, desculpa. Eu não queria falar, né? Eu sou obrigada. Não sou obrigada. Mas eu sei que eu tenho que falar. Aliás, algo que eu reparei no começo dos vídeos, né? Há vários vídeos onde eu falo que eu desisto, eu vou deixar o canal e eu não falo de espiritualidade, sendo que eu deveria mostrar a minha carinha, ficar falando aqui por causa de espiritualidade. Mas não era, e continua não sendo algo que eu quero falar, né? Mas papai quer. Quer dizer, além de me vestir muito mal, a função do canal estava totalmente assim indecisa, né? Os papos que rolavam ali no comecinho são super aleatórios. E eu fazendo uma coisa assim que eu não tenho problema em falar em público, mas eu não gosto de estar em público. Eu não gosto de aparecer, na verdade, né? Eu adoro os bastidores. E aí, depois de tanto, eu desisto. Até me despedir. Eu não ia mesmo continuar aqui. Eu sou teimosa que nem uma mula empacada.
Não vou, papai, não vou fazer isso aqui, eu não vou aparecer, eu não vou falar, você vai. Então, há vários vídeos onde eu tô desistindo, chega, não dá, e em seguida tem um vídeo trazendo um tema. E houveram vários temas assim para playlists, né? Inclusive epilepsia, autismo, que eu tenho especialização na psicanálise clínica de autismo, mas nada rolou. Por quê? Porque não era do meu jeito. A coisa só desenrolou quando eu me rendi à vontade maior. Se fosse do meu jeito, já tinha acabado faz tempo. Acabado sem mal começar. Então tá. O chakra estrela da alma ou chakra estelar está associado à iluminação espiritual, sabedoria divina e à conexão com o eu superior. Papai. Eu acho interessante. Eu ouço muita gente usando o termo estou canalizando, eu canalizo, canalizar. Mas aí você começa a analisar o comportamento da pessoa, geral, começa a prestar atenção e analisar o que ela tem falado. Estou falando de espiritualistas, né? Há uma controvérsia quando elas dizem que estão canalizando. Por quê? Para uma pessoa canalizar, ela precisa ter consciência do chakra estelar. É através do chakra estelar que vem a comunicação do espiritual para este mundo, para o instrumento. Então, o chakra estelar, ele, imagine um raio para a tua melhor visualização. Vamos usar a analogia de um raio. O chakra estelar, ele permite que desça um raio lá de onde papai está, seja lá de onde você acredita que ele esteja, e atravesse o chakra da coroa. Quando atravessa o chakra da coroa, o teu cérebro processa. É por isso que precisa, por exemplo, do dom de discernimento ativo. Por quê? Porque as mensagens que recebe têm que ser passadas exatamente como foram recebidas. Daí, quando elas não passam pelo filtro do discernimento, nós ouvimos umas controvérsias por aí, né? Deixa eu dar uma pausa para tossir que nem gente. Aliás, né, em vez de, além das tossidas da chamada, eu não tinha percebido que a Lupita tava roncando aqui do meu lado, né? Tem uma poltrona aqui do lado. Então, quando eu tô trabalhando aqui na mesa, ela deita, ó, ela já sacudiu a cabeça porque ela sabe que eu tô falando dela. Ela deita na poltrona aqui do lado pra ficar pertinho de mamãe. E aí eu tava falando aqui no outro vídeo e ela estava bela, maravilhosa, roncando. E ela ronca alto, viu, gente? Vocês desculpa. Mas ela tá viva, né? Ela gosta de dormir. Ela vai roncar. Então, as contradições dos espiritualistas, né? A espiritualidade não se contradiz. Não pode haver, por exemplo, os frutos do espírito se a dominância é de frutos da carne. Isso foi muito mal compreendido, por exemplo, pelas religiões. Quando as religiões criaram dogmas, doutrinas, regras, leis, ela chegou no fio
do que isso significa. Só que sem o discernimento fizeram uma salada. Criaram algo que, na verdade, limita as pessoas, principalmente, de crescer espiritualmente. Sem discernimento, não tem como qualquer mensagem que venha do alto seja compreendida com exatidão, né? Eu tô curiosa para ver o que meu filho quer falar. Eu amo quando meu filho tem, meus filhos no geral, né? Os três, têm experiências assim marcantes com o papai. E eles me contam. Eu vou pausar porque eu preciso saber disso. Eu sempre fico muito feliz, realmente, quando meus filhos têm a experiência com a espiritualidade com o papai, e isso é constante. Deus é tremendo. Quando ele se move, foge ao padrão de pensamento que estamos condicionados. Ele é Deus do impossível exatamente por causa disso. Nós entendemos, esperamos, nos movemos dentro de padrões. Papai, ele rompe os padrões. Ele faz coisas de maneiras que nós não temos como entender nem explicar. Louvado seja. Eu nem sei mais onde eu parei. Sim. Obrigada. A religião distorceu a realidade sobre corpo, alma e espírito, né? Ou corpo, espírito e alma. E como é o funcionamento de tudo isso em colaboração. Como se dá, por exemplo, eu lembro na igreja evangélica falava-se muito sobre os dons. Eu sempre estudei os dons buscando uma base sólida que não fosse fabulosa, né? Por quê? Porque a espiritualidade não se contradiz. Papai, ele é lógico, ele é direto. Nas igrejas não ensinava. Não havia, por exemplo, uma iniciação, uma preparação, principalmente um acompanhamento junto com aqueles mais velhos que já usavam dons. E esses mais velhos também não sabiam como funcionava. É por isso que eu falo que os processos têm que ser respeitados, mas é preciso olhar para dentro. Porque existe um universo repleto de engrenagens dentro de nós funcionando. É preciso compreender isso. Para quê? Para não haver mal entendidos. Eu tô falando muito essa palavra mal entendidos, né? No outro vídeo eu falei isso. Ai, me poupe. Então, a canalização, seja através de revelação, profecia, que são os dons, né? Seja através do dom, só é possível graças a uma expansão da mente que acontece junto com a expansão de consciência. Por quê? O que é a alma, não é? Minha queridíssima inscrita vai compreender isso, com certeza. O que é a alma? Se o consciente se expande, a alma também expande. Se a alma se expande, não estamos falando de medidas, tá? Não interessa quanto, é que nem a fé. Não há contradição nisso. A fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover uma montanha, independente do quanto a sua alma se expande. Só então
é possível uma canalização. Só que a alma se expande, a consciência se expande, isso significa que tudo isso está acontecendo em plena consciência. Quando um instrumento é tomado pela espiritualidade, não tem essa de inconsciente, não. A espiritualidade age no aqui e agora, na consciência. Porque é onde a centelha está, né? Então, toda vez que alguém diz que está canalizando alguma coisa, eu questiono, eu começo a analisar. Por quê? Porque eu não absorvo do mundo externo qualquer coisa. Principalmente assunto torto. Eu vejo como funciona em mim. Eu sinto. É muito claro. Eu não tenho como entender outra coisa. Através do chakra estelar, a comunicação com a espiritualidade acontece sem intermediários, a não ser que por várias razões que estão aqui nos temas do canal, você não tenha como estabelecer uma comunicação direta com o papai, embora ele esteja disponível para todos. Eis a questão. Se você não tem uma comunicação direta com o papai, é porque você não quer. Mas como ele precisa de comunicar com você, ele dá ordem a seu respeito. Serão anjos, entidades, seres de outras esferas, não importa. Sírios. Eu tô vendo aqui que tem gente que fala que canaliza de Sírios. Vocês sabiam que o povo de Sírios é um povo lá da África, né? Que eles têm uma relação muito estreita com a espiritualidade, né? Que se alguém fala de outros Sírios, é uma estrela. Como o Sol é uma estrela. Uma estrela é uma estrela. A função dela é a mesma que o Sol, né? O que quer dizer que em outra esfera uma estrela não está habitada. Aqui em outras dimensões uma estrela é estrela, não é planeta. Questiona tudo, tá, gente? Então tá. A localização e as características do chakra estelar. A partir desses chakras o assunto vai ficar forte, né? Onde fica? Cerca de 15 a 30 centímetros acima do topo da cabeça ou acima do chakra coronário da coroa. Em um mapa, normalmente nos mapas estão apenas os 7 chakras, né? Mas se houvesse um mapa com os demais 3 chakras, a cor associada ao 8º chakra é o branco brilhante. Esse branco brilhante seria o tal do branco fluorescente, que é mais alvo que a neve. É um branco tão alvo que chega a doer os olhos. Ele é mais intenso que da fluorescência. E ele está associado à cor da alma, dos corpos que habitam as regiões celestes, aquelas superiores, um pouquinho abaixo da fonte original. É por isso que nós somos imagem e semelhança, né? Não é esse corpo aqui, é o que mora dentro. Então, tem quem relacione ao dourado ao magenta, né?
Quando a cor vai para o lado do dourado magenta, normalmente é através do conceito esotérico holístico, né? Porque associa magenta ao raio lilás, aos raios aí da seres da espiritualidade, o dourado por causa de linhagem divina, criança dourada, criança índigo, criança cristal, sabe? Mas no mapa é o branco brilhante. Cada chakra tem uma cor para que você possa memorizar onde cada um se localiza. A energia de cada chakra não é da cor que está no mapa. A energia que corre pelo teu corpo tem a mesma cor. É esse branco brilhante. No mapa ele é sinalizado por esse branco porque a partir do 8º chakra é que realmente se comprova o relacionamento com a espiritualidade. Quando o indivíduo se torna um instrumento independente, tá? Alguém me perguntou assim, como saber qual é o meu dom? Todo mundo tem todos os dons. Todos. Todo mundo. Ninguém é mais especial, mais superior a ninguém porque tem esse ou aquele dom. Todo mundo tem os 9 carismas. A questão é, nem todo mundo desperta os 9. Por exemplo, para que uma pessoa manifeste 2 dons muito raros, que é do conhecimento das ciências ocultas e dos mistérios e operação de maravilhas, é necessário que a pessoa tenha consciência do 8º chakra. Por quê? Porque essas manifestações, elas vêm direto da fonte. Os 9 dons são manifestações da centelha ou da fonte original, sem intermediário. É papai te usando como instrumento. Quer dizer, minha filha, vamos parar com isso. Então, quer dizer, se há se é apresentado um conceito diferente disso que eu estou falando, questione e vê se faz sentido. Porque os dons são manifestações da centelha, ou seja, não tem que ter intermediário. Não ri pra mim. Ai, eu queria saber o que é essa coceira que tá tomando conta dos pets. O da Lupita tá custando a sarar. Parece que é mais forte que a medicação. Espera que mamãe já vai lidar com você. Tá bom? Tá bom. Tua comidinha tá pronta. Sim, eu sei. Já. Tá bom, eu já entendi. Tá difícil, né? Isso é porque eu recebi ordem, mas tudo bem. Assim vocês aproveitam e vê que chamada é isso aqui, tá? Online, offline, eu sou assim. Inclusive atrapalhada, né? Imagine que isso é reflexo do meu cérebro, da minha mente. A mente, ela flui dentro da massa encefálica num fluxo perfeito. O problema é o cérebro, né? O meu cérebro, ele é ligado no 220. O que significa que qualquer coisa que a mente manifeste aqui e use o cérebro é um efeito cascata, né? Lá de dentro para fora são seguidas cascatas, um usando o outro. A centelha usa a essência usa o espírito, usa o corpo, né? De dentro para fora.
O, o chakra estelar é o primeiro dos chakras transpessoais, ou seja, fora do corpo físico. Fora do campo físico, mas é um dos seus chakras. Isso quer dizer que, para ser um chakra, um oitavo chakra depois do sétimo, significa que, como ele está ligado a você, se ele está fora do teu corpo, pela essência, só que para que o oitavo chakra ele realize a função dele, a essência tem que estar expandida. Ela deve estar atuando além do corpo. O corpo é o primeiro véu de Maia que precisa ser retirado. É por isso que o blog da Shimada se chama Alma Nua. Sabe o que é a alma nua? A alma sem o corpo. Entendeu? Shimada não pode mastigar para vocês, desculpa, tá? Qual a função principal? Propósito de vida. Funciona como um arquivo ou filtro do nosso caminho espiritual, guardando a memória da nossa essência e o propósito de nossa alma para esta vida. Só isso já comprova para vocês que todos os temas que estão aqui neste canal acabaram de ser comprovados. A função do chakra estelar. O teu propósito de vida tão citado aqui. Aqui quando fala guardando a memória da nossa essência, significa que a essência ela é responsável por levar consigo a memória de todas as vidas. Vocês sabiam disso? As memórias de outras vidas, elas acompanham a essência. Não pensem vocês que a memória está no cérebro. O cérebro tem uma área onde a mente utiliza essa área, coloca essa energia nessa área, para que essa área ela processe memórias. As memórias possam voltar à vida ou manter-se vivas. Mas quando há um desencarne, por exemplo, a alma pega o banco de memórias e leva com ela. Não quer dizer que todo mundo vai lembrar. Por quê? Os bloqueios, na verdade, são os véus. Não basta as pedras de tropeço, tem os véus, as limitações, tudo isso que a gente fala aqui, né? É louco, né? Sim. Quando você vai para outra vida, o teu cérebro não vai junto. Não é? A tua alma vai, ela usa outro corpo, não é? Como é que a memória é transferida? Não é pelo cérebro, ou seja, as memórias não estão no cérebro, estão na mente. A mente é maravilhosa. Ponte cósmica, analogia do raio. A ponte cósmica conecta a energia pura do universo ao nosso sistema físico de chakras. A individuação. A individuação, tá vendo? Não adianta a pessoa falar assim, eu já tenho noção da individuação, eu sou um com tudo, é meu mantra. É? Qual o reflexo disso? Tudo que você afirma tem que fluir de dentro para fora, tem que se refletir. Cadê?
a prova de que você realmente alcançou a consciência plena sobre individuação. Eu vi acho que foi um vídeo aqui na plataforma falando sobre individuação. Descubra quem você é. A individuação, na individuação, você descobre quem você não é, não quem você é, tá? Conecta a energia pura do universo, mas quando fala de universo, não é só todo o cosmos, é além, tá? Ao nosso sistema físico de chakras. Aquele raio desce, entra no nosso físico, é por isso que tem um universo aqui dentro. Estão entendendo agora? Compreensão superior ajuda a transcender o ego e a ver os problemas da vida com mais paz e clareza mental. Na verdade, eu vou traduzir isso bem diretamente para vocês. Não é simplesmente transcender o ego, não. É a dominância da essência mesmo. A única coisa que transcende o ego é quando a essência resgata a dominância. E lógico que você vai ver os problemas da vida, a vida toda em si, com mais paz, clareza mental, mais tranquilidade, de um modo totalmente diferente, porque a visão da alma, sobretudo, é totalmente diferente da do animal. Um ser que produz apenas o que é bom vai enxergar tudo de que forma? Da melhor forma possível. Esse canal, esse canal não. A jornada de autoconhecimento como tema permanente, lá no comecinho, quando eu comecei a mostrar meu rosto, ele começou exatamente aí. Ai, que doideira. A busca por clareza mental, a busca por cura, inclusive interior, porque a maioria das nossas doenças são psicossomáticas. A compreensão sobre nossos estados físicos e espirituais. Na etimologia das palavras lá, que tem a playlist, o último vídeo fala da palavra espiritualidade. O que é a espiritualidade? É teu corpo de luz, de energia, a tua essência. Então, consequentemente, você vai ver tudo totalmente diferente. É que nem o último vídeo, perdão. Liga com isso. Compreensão superior. Sem o oitavo chakra não há as virtudes de fato, não há a manifestação dos dons. É óbvio que, por exemplo, papai usou até um jumento quando ele precisou que determinada mensagem chegasse para um homem, né? Não é que um jumento é menos importante que um ser humano. É que os animais, eles não têm a mesma dívida que nós. Os animais não são corrompidos como nós. Estamos corrompidos. Do quê? Como? Por quê? É disso que você tem que lembrar. Como cuidar e equilibrar? Ai, cadê a seta? Como cuidar e equilibrar o oitavo chakra?
Olha, aqui tá dizendo meditações, afirmações. Já deu para ver que Shimada é contra a autoafirmação, né? Mantra, afirmação disfarçado de mantra também não. Por quê? Só funciona no mundo das tuas ilusões. Na realidade não altera nada. Aí depois você vai chorar. Tá tudo do mesmo jeito. Entende? Cristais. Os cristais, eles funcionam em questões energéticas, mas você tem que ter consciência disso. Você não tem consciência de individuação, do 8º chakra, de como tudo isso funciona. Os cristais serão só pedras, nada mais. Não que as pedras não tenham uma função neste planeta lindo. Mas a função que você quer dar para ela, não funciona assim, não. Você sabe que quando um cristal funciona na mão de um curandeiro, por exemplo, existe um trabalho de colaboração. Não pensa você porque a pedra fica ali, inerte, parada, vivendo a vida dela no mais profundo ócio, que ela não é um ser vivo, ela está viva. A vida que está na pedra não pode ser observada com... Desculpa. A olho nu. Ai. Ai. Desculpa. Foi tossir, né? Você está cansado de ouvir eu tossir, não tá, não? É impressionante. Eu sou tão sensível assim. Quando a umidade do ar tá seca, eu sinto imediatamente. E eu sinto em todos os sentidos. Sentidos. Olho, nariz, garganta, né? Eu consigo sentir o ambiente. É incrível isso. É horrível também. Sensibilidade demais é horrível. Então tá, como cuidar e equilibrar? O 8º chakra, diferente dos outros chakras, não é do mesmo jeito, não, tá? A meditação, eu vou repetir, é um exercício de introspecção e de postura no momento de introspecção, porque a maioria das pessoas são extrovertidas, ou seja, o foco delas está voltado para o lado de fora. Para todo esse desenvolvimento espiritual, intelectual todo, principalmente espiritual, como indivíduo, você precisa da introspecção. Há pessoas como eu que já nasce introspectiva, mas eu compreendo a dificuldade de quem é extrovertido, porque o mesmo esforço que vocês fazem para conseguir a introspecção, eu faço para conseguir a extroversão. Eu sou que nem uma ostra fechada. Eu não é da minha natureza, eu não me abro para o externo. Também não tenho o foco no mundo externo. Não é à toa que eu sou assim. Deselegante, desarrumada, descabelada, né? É como, por exemplo, quando uma pessoa aparece na minha frente, eu leio primeiro, eu enxergo primeiro a energia dela, que vem da essência e do espírito. Conforme eu vou conversando com a pessoa ou vou criando uma conexão com a pessoa, é que eu vou perceber a parte física dela. Ou seja, na minha realidade não existe baixo, alto, gordo, magro, feio, bonito. Existem energias. Então, quando eu consigo observar o mundo externo assim como eu observo dentro de mim, a primeira coisa que eu noto é que o mundo é lindo, maravilhoso. Que dádiva nós podermos estar neste planeta, como é lindo, tá doido, é lindo demais. Todo o planeta em si, com a natureza, com tudo,
É lindo. Depois as pessoas começam a me chamar a atenção e desviar meu foco. Aí eu começo a observação e com ela a análise, né? Então, não é simples conseguir entrar para dentro. Por isso tem que praticar meditação. Não sei se alguém já explicou isso para vocês. Assim, de modo direto e reto. Sem conto da carochinha, nem fábula, nem pirilim-pim-pim, abracadabra. É um fato. A introspecção e a extroversão, correto? Como é que eu faço para conseguir entrar dentro de mim se eu sou extrovertido? Meditação é um exercício, porque a tua extroversão é um hábito nato. Como é que você vai fazer algo que é contrário à tua natureza? Aprendendo. Não é porque você nasceu extrovertido que você não pode ser introvertido. Pode sim. Quem disse que não pode? Basta você querer. Entende? Tá. A partir do... Quando nós falarmos dos 2 próximos chakras, todos os temas do canal, principalmente os relacionados com espiritualidade e evolução, vai fazer todo o sentido, tá? Principalmente a questão animal bípede, instintivo, impulsivo e essência. Até mesmo o espírito que fica ali no meio. O espírito, eu não tive tempo de me aprofundar nisso ainda, para me afirmar. Às vezes eu tenho a impressão que o espírito, ele é o responsável pela força do ego e do superego. É uma falsa mente o ego e o superego, entende? Se manifesta na massa encefálica como se fosse a mente, mas não é. E aí consegue isso porque é energia também, então deve ser algo relacionado ao espírito. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, perguntem para não ficar mal entendido, para não ficar nenhum achismo. Faça que nem minha queridíssima inscrita, que ela compartilhou comigo a compreensão dela sobre o vídeo. Deixa eu ver o nome do vídeo. Da mensagem da semana. Não, minto. Etimologia das palavras. Não é esperar confiar. Minha mesa tá uma bagunça, como sempre. O vídeo Etimologia das Palavras Espiritualidade. A minha queridíssima, ela compartilhou comigo a compreensão dela sobre esse tema. Eu fiquei impressionada. Ela compreendeu exatamente o que eu tento explicar para vocês sobre poder oculto, animal bípede, essência. Quer dizer, não é bem que ela compreendeu, ela lembrou. Tudo isso que eu falo aqui, todo mundo sabe, só que não lembra. Está reprimido no inconsciente. Pelo quê? Pelo ego, pelo superego também. Pelos conceitos, principalmente morais. Pelo conceito que a sociedade criou. Que faz você pensar e sentir, o que os outros vão pensar?
que os outros vão falar de mim? É literal que não importa o que os outros pensam de você, o que eles vão falar. Você pode ser a pessoa mais fofa do planeta. Você pode seguir Madre Teresa de Calcutá. Os outros vão falar mal de você, vão pensar coisa errada de você. É indiferente. Vê lá, no último vídeo sobre perdão. Que mal eu fiz para levar tanto no coco, né? Você leva. Você não precisa fazer mal. Vocês já perceberam que os alvos, as vítimas, são pessoas que elas não ficam fazendo mal para ninguém, elas estão ocupadas vivendo a vida delas. Elas normalmente são pacíficas, elas são diplomáticas, elas são positivas, otimistas. Esse tipo de pessoa vira alvo de tudo que é ruim. Então, não liga para o que os outros vão falar, sabe? Você é livre. Essa liberdade, ela é nata. Você começa a perder a sua liberdade quando você deixa os conceitos e as ilusões dominarem, reger e direcionarem a tua vida. Simples assim. Não tem nada de fantástico em tudo isso que é dito aqui. É lógica pura, é obviedade. É tudo aquilo que você já sentiu, já percebeu, mas você teve que reprimir porque um monte de gente apontou o dedo para você e falou: não, isso não é verdade. Principalmente usando livros, né? Não é isso que está escrito aqui neste livro sagrado. Porque neste livro diz isso, está errado. Você vai para o inferno. Papai se comunica diretamente com você. Faça sua jornada de autoconhecimento para você saber quem é que você é, para você se conhecer. Porque nessa de se autoconhecer, em algum momento você vai se deparar com quem de fato você é. E quem de fato você é imagem e semelhança da fonte original. Tá bom? Então tá. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, comentários ou e-mail chamadacoelho@gmail.com. Gratidão por estarem aqui, pela paciência, pelos hypes, curtidas, doações. Vocês são muito fofinhos. Eu sei, que papai ama vocês assim. Muito mais profundo, gigantesco do que todo o cosmos junto. O amor de papai pulsa por cada um de vocês, viu? Independente de quem você é, do que os outros dizem que você é, como você vive, papai ama mesmo assim. Tá ok? Então tá. Até o próximo vídeo. Beijos na alma.